Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos dar sequência, o vídeo agora 580, questão 193. Então esse é o último vídeo de hoje. Kardec, aqui agora, capítulo 16, né? Kardec, ele deixa uma nota esclarecedora aqui. Ele diz assim: todos esses matizes, né, constituem variedade de aptidões dos médios bons. Então, todos esses matizes. Porque se nós pararmos para analisar, todos esses dons mediúnicos, todas essas faculdades, né, todas essas variedades de aptidões, não deixa de ser, como podemos dizer, um matize. Não deixa de ser um matize. Porque ao mesmo tempo que o médium, ele usufruindo-se de uma faculdade, encontra-se em questão de segundo, ele pode já usufruir de outra. Isso é a matização. Agora, nós sabemos que essa matização, ela não ocorreria e talvez nem existiria se o médium, ele, em vidas passadas, não tivesse vivenciado estas situações, o que estas situações levou ele ao armazenamento desse conhecimento. E esse conhecimento armazenado, os espíritos que se manifestam através deles, inclusive através das inspirações, das intuições, como semi-mecânico e também do mecânico também. Então, os espíritos, eles apoderam-se desses arquivos, desses conhecimentos vivido e de alguma forma experimentado pelo médium em vidas passadas. Então é de espécie de um arquivo que o médium ele traz no seu eu, nas áreas correspondentes perispirituais, que os espíritos se apoderam daquele conhecimento por ele vivido em existências passadas. Por isso que Kardec aqui nem é Kardec, e sim Erasto. Por isso que ele diz-nos isso. Todos esses matizes constituem variedade de aptidões dos médios bons. Quanto aos que têm uma aptidão especial para comunicações científicas. Então vejamos. Quanto aos que têm uma aptidão especial para comunicações científicas, históricas, médicas e outras, fora do alcance de suas especialidades atuais, fica certo que possuíram estas
faculdades em vidas passadas. Você entendeu só o processo da matização? Então, o médium é, em certos momentos, ignorante de determinados assuntos, e os espíritos vêm e tratam daquele assunto com uma maior facilidade, mas não é uma maior facilidade, é porque os médios encontraram naquele médio uma certa aptidão devido às passadas armazenadas nos teus arquivos perispirituais. Caso contrário, isso não seria possível. Então vamos ler novamente. Quanto aos que têm uma aptidão especial para comunicações científicas, né, esses médios históricas, médicas e outras, fora do alcance de suas especialidades atuais, fora do alcance de suas especialidades atuais. Às vezes o médio hoje ele não atua nestas especialidades nenhuma, né? Fica certo de que já possuíram essas faculdades em vidas passadas e encontra-se registrado nos teus arquétipos, né? Está registrado nos teus arquétipos em anteriores existências. Esses conhecimentos que permaneceram neles em estado latente. Então, olha só para você ver, é o que nós estamos dizendo aqui. Permaneceram nesses médios em estado latente, não tendo necessidade de, na atual existência, o médio ter conhecimento da matéria, de história, de várias áreas científicas, médicas, né? O espírito, ele desejando, ele vem e encontrando aquele material naquele médio, ele desenvolve todo o trabalho que ele deseja expor às pessoas, fazendo parte dos materiais cerebrais de que necessita o espírito. Olha só, fazendo parte dos materiais cerebrais de que necessita o espírito que se manifesta. Então ele encontra esses materiais. São os elementos que a este abre caminho para a transmissão de ideias que lhes são próprias, porquanto em tais médios, olha só para você ver, porquanto em tais médios encontra ele instrumentos mais inteligentes e mais maleáveis do que num ignaro, num sem conhecimento, num ignorante de conhecimento, ignaro. Então, é uma facilidade maior, repetindo. São os elementos que este abrem caminho para a transmissão de ideias que lhes são próprias. Porquanto em tais médios encontra os espíritos, né? Ele instrumento mais inteligente e mais maleável do que no ignaro, no ignorante, no sem conhecimento daquela matéria. Então, por exemplo, o espírito que em existências passadas foi um historiador, foi um médico, foi um botânico, enfim, você entende que tudo que o espírito em existência passada ele vivenciou, presenciou, fica tudo registrado nele.
Então pensemos da seguinte forma: o médico em existência passada. Vamos pensar da seguinte forma: na existência passada eu fui médico, tudo bem. A existência todinha como médico. Só que, retornando à pátria espiritual, até por necessidade evolutiva, é óbvio que eu não vou pedir novamente para retornar como médico, ainda mais tendo conhecimento das leis divinas. Eu vou pedir para retornar à Terra como um astrônomo. Então você entende, ou por exemplo, simplificando, eu vou pedir para voltar à Terra na condição de um agricultor. E vou nascer numa choupana lá na roça. E eu não vou ter condições naquela atual encarnação de estudar, porque a minha função vai ser trabalhar a terra, mexer com a agricultura, que estudo é digno, estudo é honesto, faz parte também da evolução. Mas, aqui no corpo físico, o dia que eu for a uma casa espírita e que eu me interessar pela doutrina dos espíritos e que eu começar a frequentar e que eu começar a trabalhar na doutrina dos espíritos, você entende que eu não tenho cultura nenhuma nesta existência, porque não tive a oportunidade nem de estudar. Sou uma pessoa assim, um analfabeto. Mas lá na casa espírita, os espíritos vêm através de mim, ou melhor, eles ao se aproximar-se de mim, eles percebem que eu trago em mim de existências passadas vários atributos que eu desconheço na atualidade devido ao véu do esquecimento passado. Então os espíritos se utilizam-se daquele material registrado, gravado em mim, para expor as ideias deles ali. Terminando os trabalhos, todos ali assustados, porque onde já se viu uma pessoa sem cultura, uma pessoa analfabeta, proferindo aquelas mensagens maravilhosas e os espíritos através dele. Aristides, por exemplo, nosso grande amigo Aristides, em 1903, 1904, na cidade de Sacramento, mas principalmente na Fazenda Santa Maria, grande amigo nosso, ele analfabeto naquela atual circunstância, Aristides não sabia assinar o próprio nome dele, não tinha cultura nenhuma, mas trazia nos teus arquétipos uma cultura muito elevada de existências passadas, desde bem antes dos essênios, e também teve a oportunidade de reencarnar por 2 vezes no seio dos essênios. Depois se tornou um grande colaborador também em todas as áreas científicas, inclusive trabalhando-se com muita dedicação na codificação da doutrina dos espíritos. Na época, antes um pouquinho de 1857 e também depois de 1857, conhecedor teve a oportunidade de conhecer Leon Denis,
teve a oportunidade de conhecer Joana d'Arc e muitos outros, Camilo Flammarion. Então, um analfabeto aqui na Fazenda Santa Maria, de tio senhor Mariano, mas analfabeto só o corpo, por necessidade, por uma prova e por uma expiação, não é porque viveu esses períodos gloriosos todos que já podia dizer-se que ele era puro, porque puro é Deus, perfeito é Deus. Todos nós nos encontramos em processos de evolução. Então tinha ele também que resgatar alguns débitos do passado, nesta oportunidade que teve na Fazenda Santa Maria, próxima a Sacramento, em analfabeto, mas trazendo nos seus arquétipos todo o material, porque tudo aquilo que nós amealhamos no processo evolutivo, nós não perdemos. Se você foi um professor, aquele conhecimento continua no teu eu por toda a eternidade, podendo você fazer uso daquela matéria a hora que você quiser e que você sentir necessidade. Então, por isso que muitos médiuns, totalmente, voltando, é óbvio, e inclusive através de Aristides, muitos espíritos nobres se manifestavam e deixavam ali grandes dissertações. João Evangelista, que todos nós sabemos que foi o último apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo no corpo físico, é óbvio que ele podia, naquele momento, deixar o nome de Francisco de Assis, porque João Evangelista foi, posteriormente, 1190 e poucos, 1194, se não me falha a memória, ele foi em Assis, na Itália, Francisco de Assis. Ele podia ter deixado o nome de Francisco de Assis e não João Evangelista, mas acontece que muitas pessoas na casa espírita, naquele momento, eles gostariam de ouvir João Evangelista. Então, Francisco de Assis se fazia presente na forma de João Evangelista. Isso é muito simples. E por aí em diante, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo e outros, Doutor Bezerra de Menezes, muitos outros espíritos se manifestavam através dele com a desenvoltura imensa, porque ele era um médium psicofônico, mecânico. Ele não tinha conhecimento de forma alguma do que os espíritos, através dele, realizavam, que significa, no bom sentido, as pessoas gostam sempre de ouvir esse termo, ele era um médium 100% inconsciente, como também o mesmo inconsciente 100%, mediante quase 100% de todas as situações. Então, quando os espíritos, quando nós encontramos esses materiais
registrados, armazenados nos arquétipos dos médios, não sentimos dificuldade nenhuma, apenas expor é a obrigação, né? Então, esse é o último vídeo de hoje. Essa nota é nota de Erasto. Depois ainda temos mais médios de comunicações triviais e obscenas, mas o comentário, por ser um pouco longo, não cabe nesse vídeo, então nós vamos deixar para o próximo vídeo, que vai ser no outro dia. Agradecemos a tua gentileza, a tua bondade, e que você, todos da tua família, da tua vida, permaneça em paz. Muita paz.